folhas, como estão lindas. Não se preocupem, a gente tem que pegar, mas Deus está pintando a terra. É uma coisa que nunca eu deixo de me admirar da beleza de Nova Inglaterra. E a gente que viaja de outros países e de outros lugares nos Estados Unidos só para ver o que é que nós vemos todos os dias. Só toma um minuto, aprecie a pintura de Deus, aprecie o que é que Deus está a fazer e a bela paisagem de Nova Inglaterra. Como é que vocês estão hoje? Como é que vocês estão se sentindo? Estão com frio? Não, ainda não. O frio ainda não chegou, assim nos dizem. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 37, porque é aqui que nós vamos tirar de novo a mensagem que Deus tem para nós. Os jovens adultos estão em Cape Cod, num acampamento em tendas, e eu continuo a usar as palavras da minha sogra: cavalo que corre por gosto, não cansa. E eles estão a reclamar que tem frio, mas esse que job, esse jazacha. E eles devem regressar agora nesta manhã, mas têm tido um tempo especial, um tempo de compartilhar e de testemunhos. E nós oramos para que Deus lhes dê uma viagem em segurança de volta. Hoje eu quero voltar à história do José. Nós temos falado e estamos numa série sobre José. E eu quero fazer uma revisão da matéria dada rapidinho para que nós entremos de novo nessa história magnífica, essa história que nos traz tantos detalhes em relação a várias áreas da vida. Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11, os primeiros 11 capítulos da Bíblia tratam desses grandes eventos: a criação, a queda do homem, o dilúvio e a Torre de Babel. Esses 4 eventos cobrem 11 capítulos de Gênesis. Em Gênesis 12, nós temos a introdução desses grandes homens de Deus. Nós temos a introdução do pai de todas as nações, que se chama Abraão, que gerou a Isaac, que gerou a Jacó, que gerou a José. E assim nós temos a ligação de como é que José entra na história bíblica e como é que ele entra no mundo. E sempre nós temos que nos recordar que o livro de Êxodo trata da saída do povo, como o povo voltou à terra prometida. Mas José é a ligação de como o povo chegou lá. Pois José foi o que foi primeiro. Ele entrou primeiro e depois os outros. E o livro de Êxodo então trata de como Deus libertou o povo do cativeiro. E eu quero voltar ao capítulo 37 de Gênesis, rapidinho, e só pegar essa história tão conhecida. Quantos de vocês conhecem bem a história de José? Ouvimos dela na escola dominical, ao crescer, but there's details, há detalhes que nos são interessantes. Vamos olhar 37:1. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram também mulheres do seu pai. E José contava tudo ao seu pai, todas as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais que a todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles,
e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certo dia, José teve um sonho, e nós sabemos que estes sonhos é que trouxeram problemas na família. Vamos pular até o verso 12. Um dia, os irmãos de José levavam as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos para ficarem perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: José, vai lá ver os teus irmãos. Verso 14. Jacó disse: vai lá e veja com que os teus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até lá. Então, nós sabemos que José está a cumprir a ordem do pai. O que é que o pai pediu que ele fizesse? Wake up, everybody. Que ele fosse fazer o quê? Não é uma pergunta, não é uma questão lógica. Quantas vezes vocês... Vai, Job, meu irmão. Vai lá ver o que é que o teu irmão está a fazer. Vai lá ver o que é que os filhos menores estão a fazer, os teus irmãos. José, vai lá ver o que é que está a acontecer com os teus irmãos. Uma coisa normal. Mas esse pedido do pai é que trouxe todas as consequências à vida de José. So let me just start by saying, muitas vezes podemos fazer a coisa certa e ainda arcar com algumas consequências. Certo? E José simplesmente fez o que o pai pedira. Ele foi lá ver os seus irmãos. Vamos pegar aqui ao verso 23. Quando José chegou ao lugar onde os irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que estava vestindo. Depois de pegar, jogaram no poço que estava vazio e seco e sentaram-se para comer. Irmãos, esses irmãos são espetáculo. Pegam o irmão, tiram-lhe o casaco, jogam no poço e eles agora fazem piquenique. À volta do poço. José lá embaixo nessa cisterna. Mas de repente, o que é que acontece? A coisa fica melhor ainda. No verso 38, quando alguns negociantes medianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. Irmão que vende irmão. Irmão que vende irmão. E o venderam para o Egito e disseram, pronto, nós já ficamos livres daquele homem. Já ficamos livres daquele irmão que o nosso pai mais ama. Nós já ficamos livres da história de José. Mas aí Rúben, um irmão com um pouco de cabeça, disse, mas o que é que nós vamos dizer ao nosso pai? Quando eles voltassem para casa, o que é que iriam contar ao pai que aconteceu com José? Vocês sabem o que é que eles contaram? O que é que eles disseram para o pai? Que um animal o matou no caminho. Nossa, que um animal o matou no caminho e eles puseram a túnica dele em sangue e levaram para o pai e disseram, olha pai, o que é que nós achamos? Os animais selvagens, é tudo tua culpa, pai. Tu mandaste que o José fosse ver-nos, um animal pegou dele, matou, e aqui está a túnica como prova. Essa é uma história, querido, se você gosta de novela, leia a Bíblia. As histórias da Bíblia têm um pouco de tudo. E essa história é intrigante. It just gets better and better. It's a dysfunctional family to start off with. É um jovem de 17 anos que simplesmente está a fazer o que o pai pediu. É uma família com um montão de irmãos e irmãs. E aqui nós vemos de imediato José doing the right thing, sendo obediente, mesmo assim ele se mete em encrenca. Porque os outros maquinaram contra ele. E aqui nós voltamos a essa questão que nós temos estado a discutir. Nascimento é o dia que nós marcamos a nossa presença. É o dia que nós nascemos. Mas
a coisa mais importante para nós descobrirmos depois de nascermos é por que nós nascemos. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito na vida? One marks our presence, the other marks our purpose. E tem gente que vive 40, 50 anos sem saber qual é o seu propósito. Queridos, eu espero que a vossa vida tenha um propósito muito mais elevado do que só trabalhar. Só comer, mulher, só lavar roupa, faxina. Tem mulher que vive só para isso. É importante, don't get me wrong, mas não pode ser só um único propósito. Tem que ser algo maior, algo vislumbrante. O que é que Deus tem como propósito para a tua vida? Como é que você está marcando o mundo? Qual a diferença que você está fazendo na vida de alguém? Qual a diferença que você está fazendo nessa geração? What are you doing to make this world a better place? Yes. E assim nós começamos a entender do nosso propósito. Quantos de vocês gostam de futebol americano? É um jogo interessante. Um pouco agressivo. São extremamente agressivos os jogadores. Mas eu entendo que há muita arte envolvida no jogo, nos passos, e saber exatamente onde é que um está e fazer a bola e aquela coisa toda. Mas vocês sabem que um dos jogadores muito importantes ultimamente é quem? Tim Tebow. Vocês já ouviram falar dele? Tim Tebow, sobre todas as coisas, é um grande jogador. Mas numa entrevista que ele deu recentemente, ele disse essa frase. And I quote, "The world looks at me as a football player who's a Christian. But I look at the world and say, I am a Christian who happens to play football." O mundo me vê como um jogador de futebol que é cristão. Mas eu digo ao mundo, eu sou um cristão que joga futebol. Essa é a diferença, querido, daquilo que você faz e daquilo que você é. Essa é a diferença daquilo que você ocupa-se no dia a dia e o teu propósito na vida. Eu quero concordar aqui com vocês. O que nós fazemos não determina quem nós somos. O nosso propósito, a nossa presença tem que ser muito além, muito maior do que só o facto daquilo que nós fazemos. Por falar em fazer, eu louvo a Deus que eu voltei ao trabalho na quinta-feira de manhã. Quantos de vocês lembraram-se de mim? Recebemos um e-mail às 2h15 da manhã de quinta-feira, dizendo às 7h30 precisam estar no vosso ponto de trabalho. Queridos, eu nunca fui para o trabalho tão feliz na minha vida. Porque deixem-me dizer-vos uma coisa. Quando perdemos algo, damos um valor incrível. Eu estou a ler um livro de David Jeremiah sobre oração. E David Jeremiah foi diagnosticado com câncer. E ele disse que o seu médico de câncer lhe disse: eu nunca tive câncer, David, mas uma coisa eu te garanto, nunca mais olharás para o mar simplesmente como sendo mar. Darás um valor incrível. Porque quando nós perdemos algo, ou quando passamos por algo difícil, começamos a ver a vida de um outro jeito, de um outro prisma. Queridos, eu fui para o trabalho feliz, alegre, cantando, aleluia. Mas dizem que vai acontecer tudo de novo em janeiro. Orem por nós. Tim Tebow diz, queridos, e eu quero dizer, I'm a Christian who happens to work at the IRS. Você é cristão primeiro, é quem você é o teu propósito. E essa é a história e o valor que nós tiramos de José. Porque quando nós sabemos quem nós somos, não importa onde nós estamos. I want to say that again. Eu quero dizer isso outra vez. I like that. Carol Lima.
Quando sabemos quem nós somos, não importa onde nós estamos. Porque onde nós estamos é secundário àquilo que nós somos. Perguntaram a um homem, você é feliz onde você mora? Ele disse, eu moro no meu coração. E o meu coração vai sempre comigo. Então eu sou sempre feliz. Porque eu não moro no meu corpo. I live in my heart. E assim José, estando em casa com o pai e os irmãos, ou sendo vendido como escravo para o Egito, não faria diferença, porque ele sabia quem ele era. Querido, onde você está no trabalho, onde você estiver, você tem que saber quem que você é. Qual a sua moral, qual a sua integridade. What are your morals? What you stand for? Você nunca está só. Você é alguém de valor. Você tem presença. Você tem propósito. As pessoas não te dão a tua identidade. A nossa identidade está em Cristo. We know who we are. Nós não somos qualquer alguém. E José foi vendido, estava longe. Os irmãos o negaram. Mas o interessante é que o lugar físico onde nós estamos não pode determinar a nossa posição em Cristo. E quantas vezes o lugar é que determina quem nós somos? O ambiente é que determina o que nós dizemos, a conversa que nós falamos, o vestuário que nós usamos. Não é o lugar nem o ambiente que determina quem nós somos. Tim Tebow tem que ser um cristão em todas as áreas, não só no jogo de futebol e não só numa entrevista. E eu e tu e José tiramos isso justamente do José. Once you know who you are, you can fit in anywhere. Once you know, você sabe quem você é. Ontem eu entrevistei o pastor. E ele olhou para mim, like, wow, Carol. Eu gosto de falar sobre deep stuff. E eu olhei para ele, estávamos juntos, e eu disse, não pode fazer uma pergunta? Ele disse, claro, vou poder. Quando estamos juntos, não te falar, sou crioulo de São Centro. And I said, vou saber por que vou nascer? Ele disse, claro, para casar uma boa. Vamos dizer, não. Tem que ser muito maior do que para casar a mim. E começamos a falar sobre por que é que nós nascemos, qual é o nosso propósito. E uma das orações que eu com frequência faço é: Deus, permite que eu cumpra o meu propósito, a chamada sobre a nossa vida, não um pouco, mas totalmente. Totalmente. O que eu quero cumprir com excelência. Eu quero cumprir totalmente. E falando de excelência, queridos, para o Festival de Outono, eu tentei passar uma visão do reino de Deus com excelência. Eu não sei se muitos de vocês captaram a visão, porque ela é um pouco abstrata, mas o que eu quis que vocês entendessem é que o reino de Deus não somos nós. O reino de Deus são todos quantos Jesus já tocou e salvou. Eu tenho estado a ler e vou ler por 30 dias João 17. A oração que Jesus fez ao Pai logo antes de subir aos céus. Em que ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um. Assim como eu e tu, ó Pai, somos um. O sonho de Jesus, a oração de Jesus pelo seu reino é que nós sejamos um. Então eu tentei transmitir a visão que o reino de Deus está na Ásia. Vocês lembram-se do elefante? Estou com tanta saudade do meu elefante. E das cores. E que o reino de Deus está na África. E que o reino de Deus está nas ilhas. E que o reino de Deus está nos países verdejantes, cheios de água. O reino de Deus está em todo lugar e está a crescer. O reino de Deus não será jamais abalado. Queridos, o nosso propósito, o dia que nós nascemos marca a nossa presença. Mas o dia que nós descobrimos o porquê, marca
o nosso propósito. E José, de repente, se vê diante de um propósito mais ou menos frustrado. Leiamos Gênesis 39. We're going to skip a little bit in the story. E vamos seguir adiante para ver os detalhes. Ele agora está no Egito. José foi levado para o Egito. 39:1. Onde os ismaelitas agora o venderam a um egípcio chamado... Quem? Potifar. Ele não é só vendido para aqueles que o levam, agora ele é revendido para Potifar. Um oficial que era capitão da guarda do palácio. So, let me just tell you quem era Potifar. Potifar, ele é o bodyguard do grande. Ele é number 2. Vocês não gostariam de ter bodyguard? Eu acho tão chique. Alguém que anda com bodyguard. T.D. Jakes tem bodyguard. Vocês acham? Vocês acham que não? Tem gente, se vocês repararem no culto, tem gente que não está olhando para T.D. Jakes. Está olhando a congregação. Para ver o que está acontecendo. Potifar era guarda-costa. Ele era o grande. Ele era segundo no comando. E José vai para a casa de Potifar. Vamos continuar a ler essa história. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Eu quero tirar rapidinho uma lição aqui. Você pode ser vendido como escravo. Você pode estar numa casa de Potifar. Você pode estar longe da família. Você pode estar num momento difícil. You may feel that you're alone, abandoned, and sold and forgotten. But the scripture says, God was with Joseph. O Senhor estava com ele. O lugar onde nós estamos não impossibilita Deus de chegar até nós. I just love that. Não importa a circunstância onde eu me encontro, Deus está comigo. Deus pode me... E nós louvamos a Deus pelo filho da Dona Isabel que voltou são e salvo do Afeganistão. Deus estava com ele. E Deus está, querido, em qualquer lugar. Quantas vezes eu oro por alguém e eu digo, Deus, eu não posso lá chegar, mas o teu Espírito Santo pode intervir e tocar. E José está longe. Mas a Escritura é clara em nos dizer, Deus estava com José. Verso 3. O dono de José viu que Deus estava com ele. Eu vou pegar esse ponto. E assim José ganhou a simpatia do seu dono e o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa, tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que ele tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. Irmãos, José era... I want you to listen to this. José era um tipo belo e simpático. This is a great story. This is a fabulous story. Então, nós sabemos que José foi vendido como escravo. Sabemos que José já chegou no Egito. E agora ele é revendido à casa de Potifar. E Potifar agora põe José como number 1 na sua casa. Ele toma conta de tudo. E a Escritura nos diz que o Senhor estava com José. Posso te fazer uma pergunta? O Senhor está com você? Você sente a mão de Deus envolvido nos detalhes da tua vida? Porque esse detalhe, o Senhor está comigo, põe o teu nome, o Senhor está com, muda tudo.
A história de José muda porque o Senhor estava com ele. Se Deus não estivesse com ele, nós sabemos que tudo isso não teria acontecido. Mas a história 2 vezes nos lembra, Deus estava com José. Esse detalhe é importante. Mas no meio dessa maravilha toda, que José é simpático, José é belo, José está de conta da casa, porque ele podia ter sido escravo plantando batata, mas ele era escravo na casa de Potifar, not as bad, right? Between cabra ou palácio, ele ficou no palácio. So, things aren't as bad as we thought. This is kind of looking up. This is looking great. José está indo muito bem. Mas aqui a história começa a complicar. Entra a esposa de Potifar em cena. Women can complicate people's lives. That said it all. E como a vossa professora, eu tenho o privilégio de vos alertar. And if you're smart, you'll listen to me. Because God's word teaches us about every area of our lives, including temptation. E eu vou falar sobre o que é e como funciona. How does temptation come? How do we work with it? Because number one, don't say temptation, tentação que te chega nem a pé. Eta chega, eta pegou, se você estiver preparado. So, não adianta nós acharmos que nós estamos aquém da tentação. Eu, tantos anos de igreja, sou membro da junta, canto no coral, ajudei com o Fall Festival. A tentação, para mim, não é um problema. É problema para todo mundo enquanto a gente não morrer. Temptation is something we're going to deal with the rest of our lives. Every day, some of you, every moment. E nós temos que saber o que ela é, como é que ela funciona e como nós podemos combatê-la. Não adianta nós dizermos, crente em Cristo Jesus, firme, pé na rocha, joelho no chão, olho em Jesus. E esse detalhe nós começamos a entender. Oscar Wilde foi um grande playwright inglês e ele certa vez escreveu: há só uma coisa que eu não resisto, a tentação. Há só uma coisa que eu não resisto, a tentação. I don't think you have to be really, really smart to write that, but nós começamos a entender, queridos, que em meio a essa história toda, a tentação chega a José. É interessante que Jesus, na sua oração, quando ele ensina aos discípulos como orar, when Jesus taught the disciples how to pray, uma das frases que Jesus orou e que nos ensinou a orar foi: livra-nos da tentação e livra-nos, não nos deixes cair em tentação. Se Jesus disse que nós devemos orar isso, é porque Ele sabe que nós podemos cair, que nós temos a tendência de cair. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É algo que nós devemos orar diariamente. Toda hora, todo dia. Pai, livra-me hoje da tentação. Dá-me o poder sobre a tentação. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me, Pai, do mal. A tentação começou no Jardim do Éden. E os nossos pais caíram. E a tentação acompanhará o ser humano até o fim, porque eu e tu estamos numa batalha renhida pela nossa alma. Jesus já nos deu todo o equipamento necessário para ganhar.
Mas nós entendemos, queridos, que a tentação ela é real. E eu quero dar-vos uma definição muito elementar, talvez, mas que me ajuda e talvez te ajude. O estímulo da tentação é exterior. Yes? The stimulus is exterior. Mas o desejo e a resposta são interiores. A tentação, ela vem do exterior, mas a resposta vem do meu interior. Muitas vezes nós gostamos de dar. Fulano é que me fez cair. Satanás, ele leva muita culpa, que nem é dele. That's it. We blame Satan for everything. Do you know Satan can do nothing that I don't allow him to do? He has no power. He's a defeated foe. He's a defeated enemy. Ele não tem o poder de fazer nada na minha vida se que eu não permitir, porque quem está em mim é maior, mais forte, meu pé está na rocha, meu olho está em Jesus, e a tentação pode vir, mas o meu socorro vem do Senhor toda e qualquer vez. Nós não podemos simplesmente estar a pôr culpa em mais alguém. Eu já ouvi tanta gente, mas a carne é fraca. Que frase desgostosa. Primeiro chamar carne. A carne é fraca. Querido, a carne pode ser fraca. Mas nós temos um Deus que é muito maior do que a nossa carne, das nossas tendências humanas, das nossas fraquezas físicas. That's why we sing. But I've come to find the weaknesses I have in me can be overcome by the power of the Holy Spirit. Nós temos que concordar que o estímulo pode ser exterior, mas a minha resposta interior pode ser não ao estímulo exterior. Eu posso dizer não ao estímulo que vem do exterior, a minha resposta interna. E nós aqui vemos que o inimigo sempre traz algo e uma circunstância para nos apanhar. E José está numa encruzilhada quente. Verso 7. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Lembrem-se que ele é bonito e simpático. E um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Eu imagino que José tinha 1000 razões para fazer o que a esposa do dono queria. Vocês não acham? Quais são algumas das razões que José podia ter ido para a cama com a esposa de Potifar? E, by the way, ela nem tem nome, a Bíblia nem dá nome. Graças a Deus, queremos esquecer dela. Mas, entretanto, e notem that the Bible says, algum tempo depois. Querido, tudo na vida é algum tempo depois. Algum tempo depois. É algum tempo depois que você já está forte. É algum tempo depois que você casou. É algum tempo depois que você determinou fazer as coisas direito. É algum tempo depois. Deixe-me lembrar-vos, nós não conseguimos determinar quando e como o inimigo chega. Será algum tempo depois. Mas por que o José... O que o José podia ter... Vocês estão com medo, para não dizer coisa errada. Por que ele podia ter ido para a cama com a esposa de Potifar? Por quê? I can think of several. Because he wanted to... I didn't even think about prazer. Yeah, true that. Simpático, belo, solteiro, available. Good, okay. Because he wanted to... What else? Medo, that's what I was thinking. Medo de ser vendido de novo. Quais outras razões que ele podia ter ido para a cama com ela? Não perder o trabalho. Quanta gente faz isso para não perder o trabalho? Quanta gente?
O povo fala, frutão. Não tá. E quantas mulheres usam esse? Quantas mulheres usam esse? Se você é homem, você fará isso. Vocês sabem o que é que eu sempre digo aos homens? Você diz, porque eu sou homem, eu sei dizer não. Leva muita mais força dizer não do que dizer sim. Havia 1000 razões porque o José poderia ter caído naquela hora. Não ser vendido porque ele queria, por prazer, para mostrar que era homem, para não perder o trabalho em casa. E mais a mais, Potifar nem estava lá. What you don't know doesn't hurt you, assim dizem. That's not true. That is not true. Na nossa cultura gostamos dessa coisa. O que eu não sei, se eu flampam assim, querido, se você tem câncer, você tem câncer. Quer você saiba, quer não. O conhecimento não muda facto. Yes. Exatamente, estou na América, eles trouxeram de lá de Cabo Verde, I'm going to be American, in America, that's how they do things, in America, you become American. Não, senhor. Joseph knew who he was. That's the difference em saber o nosso propósito. Chega no meio da gente, esquece quem é. Esquece o nome da família. Ele era homem e deixa-me dar-vos alguns lamirés aqui que eu quero que nós tiremos dessa história. Mas antes de eu dar-vos os pontos práticos, eu quero lembrar-vos de uma escritura que eu decorei quando ainda jovem. And let me just say, young ladies, que nós deixamos a impressão que os homens é que sempre caem em cima das mulheres, mas na cultura de hoje, coitado dos homens. Porque as mulheres não dão folga. Caem, batem, ficam, chamam, textam. Na minha época, o homem que chamava. Mas hoje, as mulheres não dão folga. Menos. Settle. Deixa homem ser homem. Amém, homens. Digam amém. As mulheres estão agressivas também, muito agressivas. Mas há uma escritura que eu aprendi como jovem. Em 1 Coríntios 10:3. Não virá sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que com cada tentação vos dará também o escape. That's the word. Escape. Deus não diz que Ele não nos deixará ser tentados, mas com cada tentação Ele te dará um escape. Tem escape. Eu já ouvi... Gente, vocês sabem onde é que eu trabalho? Eu já ouvi. Mas eu não consigo livrar-me dele. Ele gosta tanto de mim. Você sabe o que é que eu digo às pessoas? E a todos os casais. Se você quer se livrar de uma pessoa, você consegue. Você que não quer se livrar dela. Porque se você quiser, você se livra. De um lado ou do outro. E a esposa de Potifar está lá. Ninguém está em casa. José está de conta de tudo. Ele é o menino bonito da casa. Ele é simpático, ele é bonito. E eu só quero fazer essa colocação e fala, uau. Agora que a gente está live stream, eu tenho que usar todo o meu português. Próxima semana é que a gente deixa a impressão que crente tem que ser feio, pobre e coitado. José era bonito e simpático. Porque tem gente que é feia, mas simpática aí. E tem gente que é bonita, mas não é simpática. Mas José era simpático, belo, jovem, moreno. Ele era moreno. Eu tenho tendência para os morenos, vocês sabem, né? Mas... E os historiadores dizem he was about 6'1", 6'2". Esposa de Potifar should have been done community work. Ela não devia ter estado em casa, but she was home. E aqui eu só quero mostrar-vos que José era um tipão. Crente não tem que ser pitiful. Eu sou crente. Sou lá da igreja. Lá a gente não faz nada, só ora, lê a Bíblia. Vida desgraçada de crente. Nós também vendemos Jesus muito barato às vezes. Right?
I am victorious. I am abundant. I know who I am. I was born for a purpose. Eu vivo feliz. Eu tenho vida em abundância. Eu sei por que eu estou nesse mundo. Eu vou cumprir o meu propósito nesse mundo. Terça-feira agora eu vou fazer 55 anos. That is fabulous. Double digit. I could be your mother. Maioria de vocês, eu podia ser vossa mãe. Queridos, mas, 55 está pode. Sabe por quê? Aqui. Querido, eu vou viver esses próximos 55 melhor do que os 55 que eu já vivi. Hoje de manhã eu agradeci a Deus. Eu disse, Deus, eu te agradeço. Mais um ano, sou feliz, tenho saúde, vejo, até com lentes de contato eu estou. Imagina. Com 50, eu te louvo, eu te agradeço, eu consigo andar, eu tenho saúde, eu consigo trabalhar, eu consigo me expressar, eu sou feliz. Feliz. Ontem eu disse tantas vezes para o pastor, what a beautiful day. Ele disse, amor, já me entender que botei tochak hoje é um beautiful day. Já vou dizer assim, então de vez, me tita, ficar-te a dizer. Porque, queridos, quando você olha o que é que Deus está a fazer, it's a beautiful day. It's a beautiful life. E quando você acorda de manhã, diga, thank you, Lord. Mais um dia que eu posso viver na tua presença. Mais uma oportunidade. E assim nós vemos José, mas eu quero dar-vos esse... Ainda bem que Shane está ali hoje, pelo corte da minha barata. Só vou vos dar esse ponto. When things are going well, be on guard. Quando as coisas vão bem, cuidar. É quando as coisas vão bem que o inimigo ataca. Estou forte, estou orando, estou envolvida no grupo de oração. Eu vou segunda, quarta, sexta, estou na escola dominical. Tudo está bem. Quando as coisas estão bem, cuidado. É aí que o bicho pega. José já conseguiu superar ser vendido, já conseguiu superar chegar no Egito. Lembram que eles falam outra língua, outra cultura? Ele já conseguiu baita posição, ele está de conta de tudo, ele está no bem bom. And Satan comes com a esposa de Potifar. Quando as coisas estão bem na tua vida, cuidado. É aquele o momento mais fraco. Sabes por quê? Quando a gente está no chão, a gente já está no chão mesmo, não passa do chão. Mas quando a gente está achando que a coisa melhorou, que a coisa está melhorando, é que o inimigo vem. E José, naquele momento nevrálgico, naquele momento que ele não tem o pai perto, ele não tem um irmão mais velho perto, ele não tem um pastor perto, ele não tem ninguém para dar-lhe uma palavra de conselho. O desejo e o estímulo exterior o atacam. E ele, sendo bonito, alto, moreno e simpático, tinha todas as condições para cair em tentação. Next week, próxima semana, eu quero falar com vocês sobre como evitar a tentação e não cair. Detalhes práticos em como nós vamos fortalecer, queridos, a nossa vida individual, a nossa vida conjugal, a nossa vida como cristão. Lembra que em primeiro lugar você é cristão e depois você é o resto. Pai, em nome de Jesus, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém.